Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 128. São apenas 6 versículos. Nós iremos meditar nesta noite. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra bendita, suficiente, eficiente, inerrante, vinda de Ti e que cumpre todo o Teu propósito na vida da igreja. Pai bendito, nós Te louvamos e Te engrandecemos pelo que o Senhor é. Agora, Senhor, nós Te pedimos que Tu queiras iluminar o nosso entendimento, aplicando ainda a Tua palavra aos nossos corações, de tal forma que saiamos daqui edificados, a começar de mim, que todos nós saiamos daqui transformados, fortificados, capacitados pelo Senhor a vivermos todo o desígnio do Senhor para as nossas vidas. Tudo isso nós Te pedimos pelo nome santo de Jesus. Amém. Falar sobre família hoje em dia está bastante complicado. Complicado porque a sociedade, quando reflete sobre família, reflete sobre uma perspectiva ou várias perspectivas totalmente diferentes. No mundo pós-moderno, no mundo plural, no mundo onde refletir sobre família tem sido cada vez mais um trabalho preocupante, no mundo em que, infelizmente, a igreja tem sofrido, porque tem refletido muito mais pelo que o mundo tem refletido do que pelo que a palavra de Deus diz. Nem sempre, infelizmente, a palavra de Deus tem sido suprema, absoluta, na vida da igreja, a fim de determinar todo o comportamento do Filho de Deus. Felizmente, nem sempre a igreja tem buscado respostas na Bíblia. Nem sempre a igreja tem se submetido à resposta que a Bíblia tem. E nós percebemos, infelizmente, que muitas pessoas acabam descendo pela ladeira dos achismos, das conclusões individuais, e a prescrição bíblica, o preceito bíblico, a vontade de Deus, nós temos deixado de lado e temos vivido uma colcha de retalhos daquilo que a Bíblia diz e que é conveniente a nós, daquilo que nós achamos e que encontramos em filosofias, em reflexões humanas, e a conclusão que nós chegamos da nossa vida e muitas vezes da nossa família é tudo menos a vontade de Deus para a nossa vida. E o resultado disso, a conclusão disso, é que a família tem sofrido, é que muitos divórcios,
é que muitas brigas, muitas rupturas, muitos problemas têm se instalado no seio da família cristã. E eu tenho refletido sobre isso e lendo outras coisas, e tenho percebido que falta à igreja, falta ao servo do Senhor, falta a nós a devida seriedade e a submissão que quando nós nos batizamos, quando nós fizemos a nossa profissão de fé, nós nos comprometemos diante de Deus e diante da igreja. A nossa submissão às Sagradas Escrituras deve ser absoluta, deve ser tamanha, que quando os nossos magistrados, que quando as autoridades que o próprio Deus constitui sobre nós, estão fora ou caminham fora das Sagradas Escrituras, nós não devemos obediência a estas autoridades, e sim a palavra de Deus. Tamanha é a autoridade suprema, determinante e conclusiva que a palavra de Deus tem que ter, e de fato ela tem, nas nossas vidas. O fato é que na prática isso tem sido deixado de lado, por vários motivos, entre outros as conveniências humanas, minhas e suas, faz com que nós deixemos de lado todo o princípio bíblico. Portanto, o que nós vamos refletir hoje é exatamente a vontade de Deus para a nossa vida enquanto família, enquanto indivíduos que fazem parte da família da aliança. E vamos entender, à luz das Sagradas Escrituras, porque nós somos submissos às Escrituras, aquilo que é aliança, quais as implicações, qual a vontade e o propósito de Deus para que nós vivamos dentro de uma aliança, e se ela é transitória, se ela é temporal ou ela é eterna, ou ela é eterna. E por que eu e você temos que viver até as últimas consequências em obediência à palavra de Deus, no que tange, no que diz respeito à vontade de Deus para a família. E esse salmo é um salmo interessante, porque ele nos provoca a seguinte questão: ela nos provoca a seguinte questão: qual é o padrão de referência? No mundo tão plural, no mundo tão banalizado, qual é o padrão de referência que nós devemos, não apenas podemos, mas que nós devemos buscar orientação? Qual é, segundo a palavra de Deus, o padrão de referência para que nós possamos e devamos tomar decisões, estabelecer rumos para as nossas vidas? Nós encontramos na palavra de Deus que o que deve acontecer na vida do cristão é que o trilho, o rumo que a igreja, que o indivíduo, que a família, que o servo de Deus deve tomar, é o trilho da aliança eterna. Sabendo que a igreja tem uma aliança com Deus. Esta aliança, ela é revelada nas Sagradas Escrituras, e ela é falada pelos profetas, pelos reis, pelos homens de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é continuada no seu ensino pelos apóstolos, e ela deve ser crida e obedecida pela igreja, que sou eu e você. E obedecer e aceitar esta aliança implica em bênçãos sobre a vida do servo do Senhor. Mas o que vem a ser esta aliança? A princípio, quando nós pensamos em aliança, nós pensamos acerca de um pacto, uma relação pactual. Essa relação pode ser
de forma incipiente, pensada nas relações contratuais, como, por exemplo, o casamento civil, que é um contrato, é um pacto, é um acordo em que as duas partes assumem obrigações e deveres. E quando estas obrigações ou estes deveres deixam de ser cumpridos, então uma das partes, pelo menos aquela que deixou de cumprir os seus deveres, então sofre o dano. Existem outros tipos de pactos e contratos, de relação pactual, na relação de compra e venda, e outras formas de percebermos esta aliança, este pacto. Mas a Bíblia não fala desse tipo de aliança, desse tipo de pacto. O que a Bíblia fala é que a aliança que Deus fez conosco é uma aliança não bilateral, mas unilateral. E o fundamento desta unilateralidade da aliança feita por Deus está na sua soberania e na falência ou na impossibilidade humana de cumprir com o lado que a esta raça humana cabe as cláusulas desta aliança. Deus, porque Ele é absolutamente soberano, supremo, e que no entendimento desta palavra nós podemos e devemos ter na nossa mente toda a compreensão daquilo que é ser supremo, soberano. Deus pode todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E, portanto, Ele entra em aliança com o homem, numa perspectiva unilateral, haja vista que o próprio Deus, sendo soberano, onipotente, Ele estabelece as cláusulas, as condições, e Ele mesmo estabelece os meios pelos quais estas cláusulas e condições devem ser observadas. Nós percebemos em Gênesis capítulo 6, no versículo 18, quando o Senhor fala a Noé e diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Esta aliança, na verdade, forma uma única unidade. A aliança da graça forma uma única unidade com a aliança das obras, aquela que Deus havia estabelecido com Deus. Nós não encontramos o termo hebraico equivalente à aliança na narração da criação. Quando Deus entra em um relacionamento com Adão e Eva, nós de fato não encontramos um termo equivalente à palavra berit, a aliança em hebraico. Mas por inferência, nós entendemos que Deus, pela sua benevolência, pela sua graça, pela sua bondade, ao criar o homem, este Deus soberano entra em relacionamento, em um relacionamento de intimidade com o ser humano. E neste relacionamento de intimidade, nós percebemos aí a relação da aliança que Deus estabelece com o homem. Esta unidade da aliança das obras e a aliança da graça é estabelecida numa continuidade, numa perspectiva eterna. Ainda em Gênesis capítulo 9, no versículo 11, o Senhor diz: após o dilúvio, as águas diminuírem, e finalmente Noé sair da arca com a sua família, Deus então fala a Noé e diz:
no verso 11: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus estabelece aqui, irmãos, uma aliança com o homem, com o cabeça da família. Da mesma forma como Deus havia estabelecido a ordem do relacionamento no paraíso com o homem, dando a ele uma ordem, tendo a iniciativa de dar a ele a ordem, e a observância desta prescrição que estava diretamente ligada às consequências de vida e de morte. Se Adão obedecesse, ele viveria. Se ele desobedecesse, ele morreria. E nós sabemos o resultado. E na posição de federação, Adão representando toda a geração que iria surgir depois dele, as suas atitudes, ou o pecado como consequência da desobediência à prescrição divina, traz sobre todas as gerações subsequentes a morte, que se traduz no afastamento da comunhão com Deus, que encontra-se em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais na frente, em Gênesis capítulo 15, no verso 18, o Senhor fala a Abraão, depois de ter separado Abraão e ter dado uma ordem a Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para a terra que Deus haveria de dar a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, no verso 18, nós encontramos: naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, ou aliança com Abrão. Nós percebemos então, irmãos, na correlação dos textos que acabamos de ler, que Deus faz aliança com o cabeça da família. E esta aliança alcança toda a família. As bênçãos, as consequências desta aliança alcança toda a família. Você é um irmão, uma pessoa que lê a Bíblia bastante e sabe a história bíblica e percebe que acerca desta aliança haviam implicações de obediência e desobediência, tanto na perspectiva familiar quanto de nação. Quando a nação que Deus havia estabelecido a partir de Abrão, uma nação numerosa, que tinha um propósito de alcançar muitas outras nações, muitas outras famílias, quando esta nação observava a lei do Senhor, esta nação era abençoada. Quando a família, dirigida, conduzida pelo patriarca desta família, quando esta família então caminhava na lei do Senhor, na aliança do Senhor, esta família era abençoada. Gênesis capítulo 17, no verso 9, diz o seguinte: quando acerca da mudança do nome de Abrão, Deus diz: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Deus faz uma aliança com o cabeça da família, mas agora ele deixa claro que esta aliança não se restringe apenas ao cabeça da família, mas ela se estende a toda a descendência dele, à mulher, aos filhos, aos netos e a todos quantos são adicionados a esta família. Percebam vocês, irmãos, que a Bíblia, ela estabelece um quadro
uma perspectiva de uma família que não existe e que não caminha segundo o seu próprio entendimento. De uma família que não é conduzida pelo que ela acha bonito, pelo que ela acha que é padrão de moral, pelo que ela acha que deve ser feito, crido e obedecido. Esta família, ela é estabelecida num fundamento, que é uma aliança estabelecida não por nós mesmos, mas que vem de Deus, porquanto Ele é soberano, poderoso, para fazer esta aliança e estabelecer todas as cláusulas e estabelecer a sua vontade para ser observada. Nós percebemos isto nesta aliança, mas percebemos ainda outras coisas. Juízes, Josué, melhor dizendo, capítulo 24, no versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Na verdade, Josué acabara de cumprir a sua missão, aquela missão que ele recebera em Josué, capítulo 1, do verso 1 até o 8, de fazer com que o povo que Moisés havia libertado do Egito finalmente entrasse na terra prometida. E nós sabemos que a entrada nesta terra era a custo de muita luta, de uma conquista literalmente. E após esta conquista, após a divisão da terra com as tribos, ou para as tribos, Josué então reúne o povo e propõe a renovação desta aliança que Deus havia feito com o povo. E, portanto, as implicações, as cláusulas dessa aliança, era que ele, o povo, deveria temer e deveria servir a Deus com integridade e com fidelidade. Com integridade e com fidelidade. Agora vejamos o que Juízes, capítulo 2, no verso 1, na parte C do verso, ele diz: eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Portanto, o que nós aprendemos agora é que, além de implicações de temer e de servir com integridade e fidelidade, esta aliança, ela não é temporal, ela é perpétua, ela alcança literalmente aquilo que Deus diz, todas as gerações futuras. Agora vamos voltar, posto estas definições incipientes, porque há muita coisa ainda que pode ser dita acerca da aliança, mas tendo provocado na nossa reflexão a seriedade que é estar em aliança com Deus, que é viver em aliança com Deus, agora nós vamos, enquanto família, refletir as consequências de uma família que teme ao Senhor, que possui nele todo o caráter absoluto do compromisso, todo o caráter, todo o compromisso, todo o envolvimento de toda a família em observar esta bendita aliança. O Salmo 128 é um salmo de romagem, ou um salmo de degraus. Este salmo, este tipo de literatura, nos salmos, que é uma literatura poética, existem várias divisões dos salmos. Nós estamos aqui em uma coleção de salmos, no meio, ou praticamente no fim de uma série de sequências de salmos de romagem, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Todos estes salmos, 15 salmos, enquadrados dentro deste bloco, falam de romagem, ou de peregrinação. Nós não sabemos precisar absolutamente as circunstâncias de cada salmo, mas sabemos quais possibilidades eles haviam sido compostos. Como, por exemplo,
é possível que algum deles tenham sido compostos quando Israel estava cativo. A saudade que o salmista tinha dos átrios do Senhor, quando Israel estava peregrinando, saindo do cativeiro, quando estava sendo perseguido, quando estava distante do Senhor e com saudade dos átrios, das bênçãos do Senhor, estes salmos passavam a ser compostos, lidos e cantados, porque trazia a lembrança de tudo aquilo que deveria fazer parte de uma nação, de uma família que possuía uma aliança perpétua com Deus. Indo para o Salmo, na sua divisão lógica e sequencial, porque são 6 versículos que nos estabelecem uma divisão lógica e sequencial. A primeira divisão lógica e sequencial que nós encontramos está no verso 1. Está difícil, eu não sei usar esse negócio não. Está no verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o primeiro ponto fala do homem da família da aliança. Qual é o papel do homem desta família? Qual é o comportamento, a postura do homem nesta família? Primeiramente, o Salmo diz que muito feliz. Na verdade, essa bem-aventurança, não existe um termo em hebraico que seja preciso para expressar este grau de sentimento de felicidade existente dentro deste indivíduo, mas remete-nos a uma felicidade tamanha, que não cabe em si, uma realização, uma satisfação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira coisa que aqui nós entendemos que o texto está falando, é que está falando de um homem, porque posteriormente o texto fala de sua esposa e fala de seus filhos. Portanto, a pessoa que está sendo evidenciada aqui é um homem e é o chefe, o cabeça de uma família. Como deve ser o comportamento deste homem, a postura, o pensar, o agir deste homem para que ele seja bem-sucedido? Este homem certamente não leu nenhum livro de autoajuda. Este homem certamente não andou pelas esquinas buscando conselhos vazios de pessoas que não conhecem a Deus. Nós podemos concluir isso exatamente pelo que o texto nos apresenta. Letra A do primeiro ponto. Este homem era um homem que temia a Deus. Este homem teme a Deus. E é preciso entender o que é temer a Deus. Há pessoas que têm literalmente medo de Deus, medo do castigo de Deus. Há pessoas que às vezes nas conversas deixam escapar o cisma que tem da imagem de Deus, e eles projetam um Deus, um velhinho, barbudo, irado no céu, com um cajado, buscando os pecadores, os seus filhos inclusive, para puni-los, caso estes o desobedeçam. É claro que existe esse temor, e esse medo do castigo de Deus deve ser realmente percebido, deve ser sentido, mas para aqueles que vivem fora da aliança, porque a estes cabe a condenação, a estes sim, Deus irá operar na vida deles toda a sua ira, pela sua justiça, condenando o pecado e condenando o impenitente. Estas pessoas devem ter medo de Deus, aquelas que não consideram Deus em suas vidas, aquelas que não vivem para a glória e louvor de Deus, aquelas que nas suas atitudes, nas suas motivações, nos seus projetos, em tudo o que Ele é,
Este indivíduo que vive sem Deus no mundo, deve sim ter medo de Deus, porque sobre ele pesará a mão poderosa e a justiça de Deus. Mas o temor a que este verso está se referindo, não era um temor de ter medo, mas um temor de ter reverência, de ter toda a satisfação em Deus, de se submeter a Deus, de observar as suas prescrições, de ser reverente com o seu coração, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, de reverenciar a Deus, não apenas quando as pessoas nos olham, mas quando Ele nos olha. O Senhor Jesus, quando combatendo a hipocrisia da oração, Ele diz: e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A premissa é que a nossa vida espiritual acontece primeiramente diante de Deus, e não quando os homens nos veem. Porque o que os homens veem a nosso respeito é apenas uma fagulha, é apenas nada diante da verdade que estamos diante de Deus, desnudos, sem máscara, sem hipocrisia, porque Deus nos vê verdadeiramente como nós somos, e sabe das nossas intenções, sabe do nosso desejo, e sabe das nossas atitudes como sendo consequências de uma postura de temor, de reverência diante de Deus. Então o homem que é bem-aventurado, que é feliz, não é um homem que é esperto segundo o mundo, não é um homem que adquire esperteza, malandragens e outras atitudes que o mundo tem para oferecer. O homem que é feliz e que tem a sua família feliz, bem estruturada, é um homem que teme ao Senhor, que anda reverente. E este temor gera uma atitude. A atitude de quem teme a Deus, a atitude de quem é reverente diante de Deus, é que ele anda nos seus caminhos. E aqui está o segredo de todas as coisas. Aqui está o segredo da felicidade. O segredo da felicidade não é, em última instância, trabalhar com afinco e ser bastante responsável com o seu trabalho. O segredo da felicidade, do sucesso, está em temer a Deus e andar nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos. Olha o que o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, nos seus preceitos. O Salmo 119, o Salmo 119, nos seus 176 versículos, não fala de outra coisa senão amor, satisfação completa de um coração na lei de Deus. O prazer em observar a lei de Deus, o prazer em caminhar na lei de Deus, a preocupação em que os seus pés estejam firmes, caminhando na vontade de Deus. O problema, irmãos, é que nem sempre nós estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com uma série de outras coisas, mais urgentes, mais imperativas para as nossas vidas. Mas ele é feliz, primeiramente porque ele teme a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Porque a sabedoria do mundo é loucura. A sabedoria do mundo leva à perdição. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece vida, mas o fim deles é a morte. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer andar no caminho de Deus, você tem que ter Jesus na sua vida, como Senhor absoluto, como Rei supremo da sua vida. Ele deve governar a sua vida
dos detalhes mais simples até as decisões mais complexas de sua vida. Ele deve ser Senhor absoluto. Seguramente, o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele será feliz. A consequência e a ordem é essa. Porque ele teme, porque ele anda, então ele experimenta do cuidado de Deus. Ele experimenta da provisão de Deus. Ele não está sozinho, ele não está desamparado, ele não está abandonado. Ele tem um Deus que nunca jamais anulará a sua aliança, a aliança que é dele, feita com o homem. E por isso a providência de Deus, ou a provisão de Deus, opera na vida deste homem. Ele come, ele é alimentado, ele é sustentado, ele é conduzido pela mão do Senhor, que provê para ele todas as coisas. Comerás do trabalho de tuas mãos, comerás. E a Bíblia não está anulando a necessidade do trabalho. Ele só está dizendo que a felicidade não é conquistada por meio do trabalho. Em última instância, não é no trabalho que nós encontramos a felicidade, mas é temendo a Deus e andando nos seus caminhos que Ele abençoa o nosso trabalho e faz o nosso trabalho ser próspero. Nós vivemos no mundo dos mais espertos, irmãos, onde ter lucro e vantagem sobre tudo e qualquer coisa faz com que você seja o espertalhão e você ganhe em cima da boa fé das pessoas. Isso se chama roubo, isso se chama falcatrua, isso se chama malandragem. Mas o ser próspero é o ser próspero e ser contente em tudo aquilo que Deus tem para nos dar. A Bíblia diz que pelo do trabalho de tuas mãos comerás. Nós não temos aqui na Bíblia garantias de que seremos ricos, de que seremos milionários. Nós não temos garantias. E a Bíblia não está aqui desprezando a força e a necessidade do trabalho. Mas o que nós temos é a certeza de que Deus será sempre a nossa provisão. Deus estará conosco. E porque Deus estará conosco, eu sou um ser humano, um servo feliz. Ele come, e porque ele come, ele é feliz. Ele se satisfaz em Deus. Ele tem em Deus toda a sua porção. Ele não necessita de outra coisa senão Deus. Assim como o salmista anelava e suspirava pela presença de Deus, pela lei do Senhor, e nela tinha toda a sua realização, toda a sua satisfação. A palavra de Deus diz que nós devemos ter também nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor. O final do Salmo 19 deixa muito claro o desejo do salmista em viver para a glória do Senhor, em viver dentro da vontade do Senhor, quando ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A rocha é um lugar inabalável. A rocha é um lugar de segurança. A rocha é um lugar onde nós podemos estar bem seguros, bem ancorados, onde a aflição não tirará a paz do nosso coração, mas somente aqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. Segundo lugar, a Bíblia fala, e o Salmo fala, relacionado a este homem que teme e anda e come na presença do Senhor, aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos,
dos seus caminhos e recebe do Senhor a sua provisão, ele tem uma esposa. Ele tem uma esposa. E a Bíblia fala como esta esposa age, como esta esposa determina o ambiente no seu lar. A postura da sua esposa não é em outro lugar, irmãos. A postura da sua esposa é na sua casa. É na sua casa. Olha o que a Bíblia diz. Tua esposa, no interior da tua casa, é no convívio do lar, é no interior do convívio, no momento mais importante da nossa vida, que não é quando nós estamos nas nossas relações profissionais, externas, fraternas, seja lá quais forem, mas é quando nós estamos no lar, doce lar. E quem faz este lar ser doce é a esposa. Porque olhe só qual é a produção, o resultado que esta esposa produz. No interior de tua casa, será como videira frutífera. É assim que ele entende que será a ação, a postura, o comportamento da esposa do Senhor, da esposa do servo do Senhor, que teme ao Senhor e que também anda nos seus caminhos. Esta serva, esta esposa, ela será como videira frutífera. Irmãos, há 4 árvores que estão confundidas com a história de Israel. A videira é uma delas. A videira, ela tem um papel fundamental em fornecer o que, irmãos? Alimento. O vinho, o alimento que fazia parte das festas, da alegria, do suprimento, da economia de Israel. Esta árvore tinha um papel fundamental no equilíbrio da economia da nação. Portanto, a tua esposa, no interior da tua casa, no seu lar, na intimidade do aconchego do lar, ela será como videira frutífera, ela produzirá, porque ela também irá temer e andar nos caminhos do Senhor, porque a aliança de Deus alcança o patriarca, o cabeça da família, mas ela se estende à esposa deste homem. Ela também está dentro da aliança, e ela deve andar nos caminhos do Senhor, observando a vontade do Senhor. O resultado disso é que ela produzirá frutos. Nós não encontramos muitas vezes mulheres dentro dos seus lares, nas suas relações conjugais, produzindo fruto nenhum, irmãos. Quando no muito, frutos podres, apodrecidos. É preciso refletirmos. Que tipo de fruto nós estamos produzindo para o nosso marido? Se estamos sendo uma videira frutífera, dando frutos sadios, ou se estamos produzindo frutos podres? Mas as bênçãos alcançam também os filhos. Olha o que a Bíblia diz acerca dos filhos. Teus filhos, os filhos da família da aliança, a esposa da aliança, os filhos da família da aliança, estes filhos também são tal qual rebentos de oliveira. Sabe, irmãos, existem as oliveiras que são as oliveiras selvagens, que elas brotam como resultado da germinação de sementes que caem em qualquer lugar aonde a videira está plantada. Mas quando a Bíblia fala, quando o texto fala na parte B do verso 3, que os filhos serão como rebentos, ele está falando de enxertos de videiras, que são feitos em outras árvores, outras videiras mais fortes, que farão com que este rebento seja forte e produza frutos.
A oliveira, ou a oliva, é a base da alimentação da família de Israel. É ela que produz óleo para as lamparinas, é ela que produz óleo para a hidratação do corpo, é ela que produz óleo para fazer o azeite para o alimento, é ela que produz quando madura, porque o azeite é extraído apenas quando a oliveira está verde, mas quando ela amadurece, ela é usada para fazer alimento e manter a família. A madeira da oliveira é usada para fazer casas e outros utensílios da casa, da família. E desta forma, são os filhos da família da aliança, eles são como rebentos de oliveira à roda da tua mesa, e a menção da mesa aqui é uma reunião solene, tal qual um rei recebe os seus súditos e a sua família. Os filhos que temem e que andam no caminho do Senhor, eles são alimentados pelo Senhor. Os filhos que temem a Deus acima de tudo, que buscam a Deus. E quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não estava com um discurso retórico. Ele estava falando, irmãos, de forma literária. Ali não é simbólico, é literal. Nós devemos buscar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa aliança perpétua que não tem fim. Nós somos sustentados por esta aliança, nós vivemos nesta aliança, nós fomos inseridos nessa aliança, enxertados pelo Senhor Jesus Cristo, a videira verdadeira. Vivemos nesta aliança e devemos entendê-la com toda a seriedade que deve ser entendida. E finalmente, o ponto 4 diz que a família da aliança, ela é percebida em toda a sua posteridade. O homem, a mulher e os filhos que temem e andam no caminho do Senhor, porquanto estão dentro da aliança eterna de Deus, ou em aliança com Deus, esta família verá a sua posteridade sendo abençoada, porque é promessa de Deus: abençoarei a tua descendência, de tantas e tantas gerações. No verso 6, no verso 5, diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, a Bíblia não mente. A Bíblia é verdadeira em tudo que ela afirma, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus estabeleceu uma aliança conosco, irmãos. Essa aliança é feita por Ele, que é soberano, e cabe a nós aceitá-la e nos submetê-la, e nos submeter a ela em obediência, com alegria, com satisfação, porque pertencemos a um Deus bondoso. E qual é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é que eu devo amar a Deus e viver a sua aliança em obediência. Irmãos, eu não tenho dúvida de que é isso que Deus quer para a minha vida. É isto que Deus quer para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos e para a minha posteridade. É isto que Deus quer para você, meu irmão, como chefe de família. É isto que Deus quer para você, minha irmã, como esposa. É isto que Deus quer para você, meu irmão, como filho.
que a sua família seja abençoada, porque ela é uma família da aliança eterna. É uma família onde todos nós temos o nosso compromisso de temer a Deus, andar nos seus caminhos e, com certeza absoluta, com segurança, descansar na provisão de Deus para as nossas vidas. Porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que o Senhor, Deus, nos ajude e nos capacite para vivermos a aliança bendita para a família de Deus. Amém.